E aí galera, tudo bem? Vamos dar uma olhada em algo diferente hoje aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente pode utilizar duas mídias que em teoria elas são bem diferentes, mas que elas possam auxiliar aqui o nosso processo de ilustração. Então o nosso processo de ilustração dentro do ambiente digital aqui é uma pintura 2D, né? A gente está aqui em duas dimensões, né? E aí a gente cria a sensação de uma terceira dimensão conforme a gente aplica os nossos conhecimentos, perspectiva, luz e sombra, é isso que cria a sensação de algo tridimensional. Mas e se a gente trouxer o elemento 3D realmente para dentro do universo da ilustração? Então é isso que a gente vai ver aqui nessa dica profissa de hoje. Então aqui eu estou mostrando para vocês uma cena de uma sequência de um shot de um filme que eu participei aqui recentemente. Foi um filme da Vetor Zero produzido para a Garena, que é a produtora daquele jogo Free Fire, e a gente fez um filme, estão sendo feitos vários filmes na verdade, como se fosse um cinematic para mostrar algumas coisas do jogo, e nesse em particular tinha o DJ Alok. Então depois eu vou colocar na descrição o link para vocês verem o resultado final. Eu ainda vou falar mais coisas sobre essa produção, mas o que eu quis trazer aqui é uma coisa que aconteceu nesse trabalho e que na verdade acontece em muitos outros trabalhos cada vez mais, que é o uso do elemento 3D dentro das ilustrações digitais, né? E aí por quê? Tem vantagem, não tem vantagem? Vamos dar uma conversada sobre isso. Essa cena, a princípio existia esse esboço, ela é um close de uma cena que já estava ocorrendo dentro de um deserto, e aí nesse close tinha que criar um buraco aqui na beira de um precipício, onde teria que colocar algumas granadas relativas ao jogo do Free Fire. Tem um tipo de granadinha, uma granada de gelo, elas tinham que estar dentro desse buraco, porque uma das personagens tinha uma arma sniper e ela ia atirar e criar uma ponte de gelo aí para uma outra personagem passar. Isso depois vocês conseguem acompanhar aí no vídeo. Então a questão principal aqui dentro do 2D, da proposta inicial, é trabalhar em cima desse, digamos assim, desse layout, desse esboço digital para criar a cena, né? Então a primeira coisa foi realmente construir essa ideia de uma cratera encravada, incrustada na montanha. E aqui é o processo de ilustração e de pintura digital. Não tem segredo além de você saber os fundamentos e tudo mais. Então aqui foi construir massas, perspectiva, luz e sombra de acordo com o que a cena pede, para ter essa cratera definida aí dentro da montanha. E aí, dentro dessa cratera, tinha que ter as granadas. E aí começa uma questão, porque se eu tiver que ilustrar granada por granada, isso aqui tomaria um belo de um tempo. Eu teria que fazer alguns esboços, como eu até fiz num primeiro momento, pensando que cada granadinha elas vão estar empilhadas e cada uma vai estar numa posição diferente, numa perspectiva diferente. Então todo esse processo torna a construção mais demorada. Eu teria que realmente primeiro pensar num esboço geral das granadas, como que cada uma se comportaria em cima da outra, conseguir um visual legal para depois pintar e depois ter o resultado final. Então a solução mais rápida aqui, mais prática, foi partir para o 3D. Por que para o 3D? Nesse caso já tinha essa granada modelada por causa do filme, tá? Essa granadinha aqui é uma granadinha azul que ela vai estar nessa sequência, né? Então alguém, um modelador 3D, já modelou essa granada. Eu já vou falar mais no final, eu vou fazer uma conclusão sobre essa questão toda. Mas como já existia a granada, eu falei, putz, por que eu vou fazer o desenho de uma granada por granada e colocar isso na cena se eu já tenho um modelo 3D? E se eu já tenho um modelo 3D, é muito mais fácil eu aqui no ambiente 3D, eu estou nesse caso no Maya, empilhar essas granadas e tirar um render, que a gente chama, né, de colocar uma luz e sombra no 3D para que ele gere uma imagem. O render ele vai gerar uma imagem bidimensional desse universo 3D para que a gente leve lá para a nossa ilustração. Nesse caso, como a produção era tinha muita coisa para fazer, eu pedi para uma outra pessoa de 3D criar isso aqui para mim, ó. Uma cena onde, vou afastar aqui para vocês verem, essas granadas estão empilhadas, ó lá, uma em cima da outra, porque é muito mais rápido, gente, eu ter isso aqui no 3D e eu poder rotacionar e pensar
como que eu quero cada granadinha. Eu tenho um controle total e sem grande complexidade daquilo que eu possa fazer. Eu quero essa mais para cima, eu quero essa mais para baixo, essa aqui está muito igual a essa de baixo, então eu vou lá, dou uma rotacionada, lá, mudei o ângulo dela. Eu posso olhar isso de diversos ângulos diferentes, tá? E aí eu consigo ter um resultado visual muito mais interessante do que eu ter que pensar nessa maçaroca aqui de granadinhas empilhadas, ilustrando, de forma ilustrativa. Tá? E aí isso tem aqui, dá para vocês verem, tem uma câmera. Então essa câmera, ela obedece o ângulo que a gente tinha lá na sequência. Esse plano preto que vocês estão vendo, ele é para simular uma projeção de sombra que a gente tem lá naquela cratera, né? Então a ideia é trazer um pouco dessa projeção de sombra desse lado aqui. É claro que na ilustração a gente tem uma liberdade poética de dar uma forçada, né? Se a gente começar a pensar nos planos, como está a luz, de repente não teria toda essa sombra tão desse jeito aqui. Mas, de novo, a gente tem total liberdade para a gente conduzir para o que a gente precisa. E aqui nesse caso, o olhar, o ângulo, era justamente para entender que existiam granadas. Até porque, pessoal, quando a gente tem uma ilustração que vai ser... Por exemplo, você vai fazer uma ilustração digital para colocar no seu site, para colocar na sua rede social ou para imprimir e pôr na parede, é uma imagem estática que a gente pode ficar horas e horas olhando. Quando isso faz parte de um filme, isso aqui dura na tela 1, 2, 3 segundos no máximo, às vezes até menos, né? Depende do que está acontecendo naquela sequência. Então você tem que comunicar visualmente aquilo muito rápido. Então você, nesse caso, eu forcei o contraste, forcei luz, para que o olhar de quem viesse realmente para onde precisa, tá bom? Então aí tem aqui, né, todas essas granadinhas, e aí é claro, dentro do universo 3D, aqui a gente já tem o modelo feito, que alguém modelou, aqui uma outra pessoa, que no caso quem fez o render, posicionou as granadas, ela tem que colocar um material, setar um material para a granada em si, claro que esse material repete para todas, para dizer se ela é de metal, se ela não é de metal, se ela tem transparência ou não. É colocado uma luz na cena e aí todo esse conjunto de modelo, textura e a luz da cena gera o que a gente chama de render, gera a nossa imagem bidimensional para a gente poder usar aonde quer que seja. Nesse caso foi um filme, nesse caso eu levei para ilustração. Então no momento que gerou tudo isso aqui, a gente volta lá e a gente tem isso aqui, ó. Então a gente tem as granadinhas ali, ó, 3D com a iluminação, com o material aplicado. Olha que legal, o 3D ele te dá uma perfeição muito maior de aonde que bate a luz, sendo que você não precisa ficar calculando mentalmente em que lugar você vai posicionar a sua luz, onde que é a pincelada. Não, aqui está tudo certinho, obedecendo uma questão física, né, de luz e sombra, tá? Então essa é uma grande vantagem de trabalhar com o 3D. Qual que é a desvantagem? No 3D tudo é muito perfeito, tudo é muito certinho. Então a gente perde, dependendo do tipo de trabalho que a gente está fazendo, a questão, por exemplo, das pinceladas. Essas pinceladas não são perfeitas. A gente vê certas irregularidades que quando a gente vê mais afastado, elas criam um conjunto na obra que fica interessante. Aqui o 3D não, né? Ele é perfeito. E aí a gente vai com uma questão de linguagem. Nada impede, não é errado, e não é um problema eu ter o 3D tão perfeito assim, desde que ele esteja no seu universo, né? Então se eu estou fazendo um filme hiperrealista, um filme realista, vamos dizer assim, é claro que tudo tem que ter essa cara de real, mas não é o caso da nossa ilustração. A nossa ilustração ela tem pinceladas, ela tem que parecer uma ilustração 2D. E aí o que a gente faz? A gente em cima desse 3D aí, ó, eu fiz uma sombrinha aqui projetada embaixo. E em cima do 3D a gente vai lá e pum, ilustra por cima. Então agora entra o nosso conhecimento, a gente pega o que o render 3D gerou para a gente, baseado em questões físicas, mas de novo, agora entra o nosso conhecimento, a forma que a gente quer fazer essa cena comunicar e trabalhar em cima. Então aqui o que eu fiz? Eu forcei mais ainda as sombras e olha só, eu coloquei várias pinceladas mais soltas por cima, apliquei filtro de Photoshop que quebrasse aquela perfeição que o 3D tem, tá? Então, ó, tem horas que tem pinceladinha, pincelada. Então, em cima dessa perfeição, olha só, eu
trouxe o imperfeito que a pincelada aqui nesse formato trouxe, tá? E aí eu forcei mais ainda a questão de luz e sombra que o 3D gerou, né? Ele gerou o básico, só que em cima disso a gente vai lá e traz o nosso toque, coloca no clima, acerta a cor que você quer, para que aquilo não desgrude tanto assim do universo onde ele está sendo trabalhado, tá? Então nesse caso eu ganhei um tempo gigantesco tendo esse recurso. Agora, vamos pensar que eu estivesse sozinho e eu tivesse que modelar uma granada, eu tivesse que colocar um material, posicionar elas não seria tão demorado assim. Eu acho que a parte mais demorada aqui do processo seria realmente a modelagem da granada. Então, se eu não tenho uma fluidez no meu fluxo de trabalho, se é algo que ou eu não sei ou eu estou aprendendo, é óbvio que isso vai demorar. E aí, em termos de tempo, talvez eu gastasse o mesmo tempo e energia do que ilustrar do zero essas granadas. Mas provavelmente eu não conseguiria um resultado tão fiel ou tão, digamos assim, próximo de como poderia realmente ser se eu tivesse essas granadas todas posicionadas. Tá? Então nesse caso o 3D me ajudou muito, tá? E cada vez mais, principalmente eu sempre falo isso para os meus alunos, a galera que quer ir para a área de concept art, cada vez mais o 3D está presente. Eu acho que aqui no Brasil menos, mas quando a gente fala de mercados internacionais, a maioria dos artistas eles já estão, se já não fazem, estão começando a cada vez mais trazer o 3D para dentro do processo de trabalho, porque é muito mais rápido. Claro, quando você conhece a ferramenta, né, você consegue agilizar o seu processo. Enquanto você está aprendendo, é claro que aquilo vai ser mais demorado, né? Mas é muito mais rápido você já ter uma volumetria, o volume, a forma de um personagem, de um cenário, de um elemento como esse 3D, do que você fazer do zero, desenhando e pintando, tá? Isso a gente está falando em termos de produções, tá? E eu também, claro, eu posso trazer isso para o meu universo pessoal. Eu vou fazer uma ilustração que eu tenho elementos 3D que me agilizem ou me tragam resultados mais assertivos, de repente, em termos de luz, em termos de perspectiva, do que eu fazer totalmente do zero na mão, tá? É certo ou é errado? Galera, dentro do que a gente faz na arte, eu excluo ao máximo essas palavras de certo ou errado. Eu vejo que tem algumas pessoas, ainda bem que são poucas, em alguns conteúdos que eu posto, que coloca assim, eu coloco um desenho ou pintura digital e o cara fala, eu quero ver fazer na mão, né? Ainda existe uma mentalidade de que fazer na mão, como se eu usasse o pé para fazer, né? Mas tudo bem. Fazer na mão dentro de ambientes digitais é mais fácil ou é menos importante ou tem um peso menor de arte, tá? É claro que eu estou falando dentro desse ambiente mais de produção, um ambiente mais profissional, mas, galera, são ferramenta a ferramenta, né? Se o Da Vinci vivesse na nossa época, vocês podem ter certeza absoluta que o cara ia mexer em 3D, em 2D, em AutoCAD, fotografia, cinema. O cara, com o que ele tinha na época, fez o que fez. Imagina hoje com todo o recurso tecnológico que a gente tem. Então, assim, tirem essas concepções da cabeça. Se você você é um cara mais fine arts, né, que é o cara mais do tradicional, maravilha. Saiba reconhecer que em outras mídias tem o seu valor também, mas se você quer realmente fazer o seu papel ali, a sua arte no papel, na tela, na tinta, não tem problema nenhum, mas não desmereça as outras mídias, porque a gente consegue agilidade, mas eu sempre digo isso, os fundamentos, o conhecimento é o mesmo, né? A gente consegue agilidade, não necessariamente facilidade. É óbvio, para algumas coisas é mais fácil sim, mas você desenhar e pintar, a ferramenta não faz isso sozinha para você, se você não tiver o conhecimento, inclusive de usar ela, né? Você pode ter todo um conhecimento conceitual, que se você não souber usar a ferramenta, você não vai conseguir o resultado que às vezes em outra mídia você consegue. Tá bom? Então fica essa dica aqui, pensem aí na questão 3D, de começar a entender um pouco esse universo e como esse universo pode agregar aí no seu trabalho 2D. Beleza, galera? Fico por aqui com essa dica profissa e a gente se vê aí na próxima. Valeu!